Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta série de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo mundo, muito boa noite. São 18 horas, estamos começando, está entrando no ar o programa Refletindo com Jesus. Um programa onde temos esse momento diário tão reconfortante de estarmos refletindo, pensando, ponderando sobre as palavras do nosso mestre, sobre seus exemplos, seus ensinamentos e toda a sua filosofia. Bem, vamos iniciar nosso trabalho, como sempre, com uma breve oração, onde vamos todos juntos louvar a Deus, agradecer a nosso Mestre Jesus por toda a possibilidade, toda a oportunidade de trabalho e rogar que possamos ter juntos um programa de muito crescimento, de muito aprendizado e que a paz e a harmonia divina esteja conosco. Que assim seja. Bem, queridos, temos, sim, iniciando nosso programa, vamos ver quem já está aqui conosco. Nossa querida Albertina Zacarias, seja muito bem-vinda, boa noite. Hoje, escolhemos para o tema de nossa conversa, para o tema de nossas reflexões, o capítulo 11 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, que tem como título Glorifiquemos. Vamos ler? Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 20. Emmanuel comenta. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava, sem voz: Bendita a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: Bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada. Bendita seja a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é a maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja sobre nosso Pai glorificado para sempre. Esse é o comentário de nosso querido irmão Emmanuel sobre essas palavras de Paulo, para que sejamos sempre, todos nós, estarmos dando glória a Deus,
todo momento de nossas vidas nós glorifiquemos. Chegando também nossa amiga Luciana Santos, querida, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Refletindo sobre tanto a carta de Paulo e todo o seu teor, ele fala muito do agradecimento, de quanto ele tem recebido, pelo que ele tem dado aos filipenses. E aqui no comentário de Emmanuel, nós vemos que todos os elementos da natureza agradecem ao Criador. A cerâmica agradece, a terra agradece, a madeira, a lâmina, os animais, tudo agradece ao Criador. Todos os elementos imateriais, todos os elementos sem inteligência humana, agradecem ao Criador pela sua condição. E até quando chega pensando também no humano, quando fala do enfermo, ele vai gritar recuperando da saúde, porque a dor, a doença, a enfermidade o equilibrou. E aí, antes de nós pensarmos, estamos glorificando ao Deus, nosso Pai, soberano, justo e bom, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, tudo que nós temos à nossa volta? É muito interessante quando Emmanuel coloca todas as questões elementares e no final ele fala sobre o homem. Mas ele coloca um homem que hoje em dia está em exceção. Ele coloca um homem que mesmo doente agradece a enfermidade. Ele coloca o pensamento de um homem que tem dentro de si não só o sentimento de gratidão, não só a glorificação a Deus, mas principalmente um homem que se conhece, um homem que se compreende, um homem que tem fé. E essa fé que move as montanhas, como Jesus nos ensinou, é o grande motor dessa compreensão, desse entendimento e dessa glorificação. Eu só posso glorificar a Deus a partir do momento que eu reconheço a minha fé, que eu faço da minha fé algo robusto e eu me entrego a ela. Não no sentido de deixar que tudo à minha volta me leve. Não, eu preciso trabalhar, mas eu preciso, antes de tudo, ter fé que esse meu trabalho vai ter utilidade, esse meu trabalho vai ser útil. E quando eu coloco que esse homem é um homem em exceção, nos dias de hoje, nós vamos perceber que por vários e vários momentos da nossa vida, várias e várias instâncias das nossas relações, trabalho, família, casa, nosso centro, lazer, aonde for que nós pensarmos, escolas e faculdades, nós vamos encontrar pessoas reclamando de alguma coisa. Nós vamos encontrar pessoas questionando algo. Virou quase que um lugar comum pensar em direitos. Eu quero isso, não pode ser assim, não pode da outra forma, eu tenho que ser dessa forma, eu tenho que ser de outra, eu quero o meu direito, meu direito, meu direito. Ótimo, todos nós temos direito. Todos nós temos nossos direitos. Mas algo que sempre me alertou com relação a esse pensamento foi algo muito simples, muito básico, que nossa doutrina deixa muito clara. Nós, quando encarnamos, nós, quando retornamos a esse mundo de prova e expiação, nós, quando mais uma vez precisamos passar por todas as aflições do mundo para nos corrigir, nós temos principalmente deveres. Nós temos principalmente contas a prestar. Nós temos principalmente que sermos útil a toda a criação, porque é o que vai nos fazer modificar, é o que vai nos fazer crescer de alguma forma. Eu tenho direito a X, Y, seja o que for, mas antes de tudo eu tenho dever para comigo, eu tenho dever para com meu irmão, eu tenho dever para com a minha família, para com o meu trabalho, para com a minha casa espírita, para com a minha escola. É pensarmos todos numa questão muito simples, que a nossa doutrina deixa muito clara. Como nós vamos viver num mundo de direitos sem deveres, sem obrigações, sem metas, missões a cumprir, sem aprendizados a angariar, sem crescimento das nossas competências? Isso tudo se reflete em aprendizado, em deveres que nós precisamos ter em nossa encarnação. E pensarmos que tudo que nós temos
toda essa dádiva maravilhosa, esses elementos que nos cercam, é da graça divina. Se eu tenho tudo à minha volta para que eu possa crescer, qual o sentido de eu reclamar que me falta isso ou me falta aquilo? Que alguém tem que me dar isso ou aquilo? Nós vamos ver em vários momentos Jesus nos colocando de forma muito clara: bata e a porta se abrirá. Para a porta se abrir, que seria a ideia de um direito nosso, esse nosso acesso aos nossos desejos, às nossas vontades, primeiro Jesus nos dá a ordem de uma ação. Eu preciso bater. Eu preciso ter a vontade de ter uma ação para que eu conquiste alguma coisa. E quando eu conquisto essa coisa, e quando eu vou buscar essa coisa, mesmo que eu não consiga angariar, eu preciso dar glória ao Pai. Eu preciso glorificar tudo que eu tenho ao meu redor. Porque quando eu bato numa porta, quando eu tenho a ação de buscar alguma coisa, será que esta coisa que eu tanto almejo é necessária para mim? Ou para cada um de nós no momento em que nós estamos buscando, onde nós estamos batendo na porta? Será que algo que eu queira muito nesse momento é algo que vai ser útil ao meu crescimento? Isso é da minha vontade. Isso é da minha visão mínima, quase que embotada por tantos véus que fomos tomando, conforme nossas encarnações foram avançando, com nossos erros, com nossas falhas. Esses véus. Será que realmente eu preciso disso? Será que eu posso passar? Não, eu tenho o direito de ter isso. Será que eu tenho mesmo? Por tudo que eu já passei na minha vida, nesta presente, por tudo que eu já fiz, por todos os erros que eu cometi em vidas passadas e nesta também, é o momento em que nós esquecemos de glorificar ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Glorificarmos ao Pai até mesmo por não conseguirmos ter o que nós estamos buscando naquele momento. Porque Ele sabe se nós precisamos ter isso ou não. Nosso Mestre Jesus sabe se é útil para a nossa encarnação ou não. Nossos irmãos espirituais, nossos mentores, sabem se esta porta for aberta, e se essa porta for aberta, eu posso ter não um regresso, uma regressão na minha caminhada, mas posso ter grandes dores ali me esperando pela minha ânsia por ter aquilo. Então é termos fé, é termos esperança, é termos a resignação, paciência, tudo que nós vamos aprender lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com esses itens maravilhosos, paciência, obediência e resignação, que nos elucida muito bem que não necessariamente o que eu almejo, o que eu penso que é meu direito, o que eu penso que é minha vontade, o que eu penso que eu tenho que ter, às vezes me é necessário. E eu preciso ter essa conscientização, esta fé, de que Deus sabe exatamente do que eu preciso e do momento em que eu preciso. Eu preciso ter essa fé robusta que a tempestade vai vir para fertilizar a terra, para aliviar o nosso ar, o ar que nós respiramos, para que a brisa fique mais fresca, esperando que após essa tempestade, como diz o ditado tão famoso, tão antigo, vai vir essa bonança. Vai vir a bonança porque Deus é soberanamente bom e justo. Ele jamais vai nos deixar numa tempestade constante. Ele jamais vai nos deixar na escuridão da noite eterna. Sempre vai haver alvorada. Sempre vai haver a luz que vai raiar após uma noite, por mais que ela seja difícil. Então, como Emmanuel diz aqui no final, que todas as dificuldades que nós tenhamos, todas as sombras, que nosso Pai eterno, nosso Pai soberanamente bom e justo, nosso Pai Criador, inteligência suprema, seja o nome que qualquer designação cristã possa dar ou não cristã, mas esse Pai, esse Criador que nós conhecemos, seja glorificado sempre. Seja saudado sempre. Nós pensamos
constantemente agradecer o que temos, não reclamar do que não temos. Porque isso nos remete a um trechinho muito importante do Novo Testamento, da Boa Nova. Quando Jesus está proferindo o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, no 6º capítulo, a partir da metade do 6º capítulo, mais ou menos, ele vai falar exatamente sobre essa questão. E ele vai começar pelos elementos, tal qual Emmanuel coloca. Porque ele vai começar dizendo mais ou menos assim: por que nós andamos tão cuidadosos pelo que nós vamos comer ou beber, quanto à questão da nossa vida? Por que nós estamos tão preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com tudo que vai acontecer? Ele nos diz, não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais que um vestiário? E aí ele vai trazer esse pensamento, essa figura, quando ele vai dizer, vamos olhar para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ajuntam, elas não fazem nada, mas o Deus Pai, nosso Criador, Pai Celestial, vai alimentá-las. Imagine, se Deus, Jesus continua, alimenta a árvore que não planta, que não semeia, que não colhe, por que ele não vai nos alimentar? Por que ele não vai cuidar de nós, que somos muito mais importantes que as aves na escala da criação? Por que, continua Jesus, nós nos preocupamos tanto com o que vamos vestir? Por que nós nos preocupamos tanto com a moda, aqui já trazendo para o nosso mundo, para a nossa realidade, para a moda, qual a tendência, qual não é, qual a cor, qual isso, qual aquilo? Às vezes, algumas roupas de moda que até nos incomodam quando nós usamos, e ele vai fazer essa maravilhosa analogia. Né? Olhai os lírios do campo, eles crescem, eles simplesmente crescem. Eles não trabalham, eles não tecem, eles não fiam. E Jesus vai dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Porque se Deus cuida da planta, da erva, que daqui a pouco vai ser jogada ao forno, quer dizer, vai ser queimada, tem uma vida curta, efêmera, por que Deus não vai vestir a todos nós? E ele vai acrescentar lá no finalzinho, homens de pouca fé. Fé que Deus vai nos cuidar. Ora, Deus cuida das aves, Deus cuida das ervas. Qual a possibilidade, qual o temor, qual a desconfiança que nós vamos ter de Deus não cuidar de nós, cada um de nós? E ele vai continuar. Por quê? Por que nós vamos andar dessa forma? E ele vai arrematar. Não andeis inquietos, pensando por que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. E por quê? Ele vai dizer de uma forma muito interessante. Porque os gentios fazem isso. Quer dizer, os que não creem nesse Deus poderoso, eles precisam fazer isso. Nós não. Porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Deus cuida de todos nós. Nós sabemos que Deus supre todas as nossas necessidades. E Jesus vai avançando e ele vai arrematar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mais do que a preocupação com o que nós vamos comer, mais do que a preocupação com o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, mais do que a preocupação com a vida secular, nós precisamos buscar o reino de Deus e a justiça, a sua justiça divina, porque o resto vai vir. E ele vai encerrar de uma forma incrível, que nos coloca muito claro essa condição. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta o que vai acontecer amanhã. Basta o que aconteceu ontem. Nós temos que viver o hoje. E vivendo hoje na certeza que nosso Deus de todos nós, tal qual ele cuida das aves do céu, como ele cuida das ervas na terra. Então, lógico que nós precisamos trabalhar pela nossa condição. Lógico que Jesus jamais está dizendo que nós não precisamos que ficar em vida contemplativa. Não, de forma nenhuma. Mas ele está dizendo, principalmente, que não nos preocupemos a ponto de fazer o nosso dia de hoje algo
arbitrário, algo que nos vai trazer ansiedade, algo que vai nos trazer aflições, porque eu não sei o dia de amanhã. Se eu trabalho hoje, se eu busco a justiça divina hoje, eu vou ter um amanhã tranquilo, com certeza, porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na justiça divina, eu tenho fé em Jesus e no que Ele me diz. Então, eu não preciso me inquietar, eu preciso trabalhar sim. Jesus diz, meu Pai trabalha constantemente, e eu também. E todos nós temos que trabalhar. Todos nós precisamos estar confortáveis, dar conforto à nossa família, dar condições de aprendizado, porque é da nossa obrigação, do nosso dever, viver bem. É nosso dever ter conforto e dar conforto aos nossos, porque isso facilita o nosso crescimento, porque isso facilita o nosso aprendizado, porque vai nos dar momentos de tranquilidade. Lembrem-se da lei de trabalho, aquele momento necessário de descanso para o crescimento do espírito. Se eu consigo trabalhar e ter esse conforto material, eu posso buscar, dentro do equilíbrio, dentro da justiça divina, a tranquilidade para que eu possa crescer também espiritualmente. E aí nós vemos o quanto Emmanuel traz essa ideia de glorificarmos sempre, de sermos muito agradecidos, fazendo essa ligação com esse trecho maravilhoso da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Absolutamente, não tem adjetivos para falar do Sermão do Monte, e esse trechinho que ele fala de forma bem clara, né? Se Deus cuida dos elementos mais menores da criação, como Ele não vai cuidar de nós? E aí, é interessante que nós vamos ver em várias e várias mensagens essa ideia de que nós precisamos ter fé, que nós precisamos ser gratos, que nós precisamos compreender que Deus está conosco, como Jesus nos diz. Se estamos com Deus, se nós estamos com Jesus, nós não temos o que temer. Constantemente nós vamos estar seguros, porque estamos cuidando do dia de hoje, como Jesus nos ensinou, na certeza que o Pai vai nos suprir de qualquer necessidade que não for da nossa necessidade para o dia de amanhã. E aí, eu queria encerrar para vocês com uma história muito bacana, muito interessante, que ilustra bastante o nosso comentário de hoje, que está lá no livro Ideias e Ilustrações, do Chico Xavier, que é uma mensagem de Meimei. Resumidamente, nós vamos encontrar um olheiro, alguém que trabalha com barro, que, de certo momento, ele adoeceu muito, ficou muito doente. Muitos anos de trabalho, o corpo não suportou, ele ficou doente. E ele vivia numa cidade distante de seus parentes. E esses parentes, ele serviu muito a esses parentes, foi muito solícito sempre com esses parentes, mas como eles moravam em lugares distantes, meio que esqueceram dele. Né? Nesse momento de dificuldade, ele não encontrou apoio entre seus parentes, entre seus mais próximos. Então, como ele não tinha ninguém para ajudá-lo, ele estava muito doente, ele passou a esmolar na praça pública. Só que em determinado momento, muito fraco, por alguma circunstância, ele cai e quebra a perna. Ora, um homem trabalhador que ajudou sua família, ajudou os seus próximos, fica doente, não tem amparo desses que ele amparou e ainda quebra a perna. Né? E o que esse homem faz? Ele reclama? Não. Ele chora, né? Ele fica triste, a dor, tanto a dor física quanto a dor do coração, a dor moral, de estar abandonado, de estar triste, de não poder trabalhar, de não poder cumprir seu dever. Ele não está pedindo um direito, ele está triste porque ele não pode cumprir o seu dever. E ele vai fazer o quê? Reclamar? Resmungar? Praguejar? Não. Ele vai fazer uma prece a Deus para alguma consolação, uma prece sentida a Deus, Pai Todo-Poderoso, e ele vai dormir. Quando ele dorme, aparece a ele um anjo. E esse anjo, como mensageiro do céu, ele vai pegar, né, o espírito no desdobramento, vai levar esse homem até o forno antigo onde ele trabalhava. E ali ele vai mostrar, né,
os vasos maravilhosos que ele requinte, e vai perguntar a esse olheiro: como é que você conseguiu realizar todo esse trabalho tão perfeito, tão bonito, tão esmerado? E esse olheiro vai dizer, muito orgulhoso, muito contente de ter a oportunidade de estar ali, ele vai dizer: ora, fiz isso tudo usando fogo, com muito cuidado, com muito carinho, com muito esmero, buscando a perfeição desses vasos. E alguns desses vasos foram para o calor muito intenso, 1, 2, 3 vezes. Até mais, dependendo da forma do requinte que eu queria dar a esse vaso, até ele ficar perfeito. E aí o anjo, né, esse espírito, pergunta a ele: e se não tivesse fogo, como é que você cumpria a sua tarefa? E esse olheiro diz: ora, sem o fogo eu jamais poderia fazer vasos tão perfeitos. E aí esse anjo, esse espírito divino que veio em auxílio desse homem, vai dizer o seguinte: assim também é o sofrimento e a luta, são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. E esse homem acorda, ele compreende a vontade divina, compreende a justiça divina e dá graças a Deus. Nós precisamos passar pelo fogo 1, 2, 3, quantas forem necessárias para, como diz aqui esse espírito bondoso, esse espírito de luz, que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço no céu. Vamos ter essa consciência de glorificar a Deus constantemente, porque cada aflição, cada dificuldade é uma ida da nossa vaso ainda imperfeito ao fogo, para que possamos, a partir do sofrimento, através da luta, chegarmos à perfeição. Vamos glorificar, vamos ter fé robusta, porque com certeza a justiça divina não falha. E a cada momento que somos levados a esse sofrimento, a essa luta, a esse fogo, a essa chama invisível que o nosso Pai nos coloca, é porque necessitamos dela. É porque estamos aqui. Agradeço muito a todos vocês que estão aqui comigo nesse momento: Albertina Zacarias, Luciana Santos, Célia Zacarias, Maria Cristina Figueiredo. Muito obrigado a todos que estão também nesse momento, mas não colocaram suas mensagens. Muito obrigado a todos que vão vir posteriormente. Que a graça de nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.